A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5. Hoje para falar sobre o milênio, as pessoas que Jesus e Deus vão ressuscitar nesse fim dos tempos. Nesse milênio, Jesus vai descer aqui na terra e vai reinar esses 1000 anos aqui na terra ou no céu? A resposta é no céu, porque a própria palavra de Deus diz que ali, né, no texto, vamos ler ali a parte da Sagrada Escritura que fala sobre o milênio. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Depois vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, isto é, a antiga serpente que é o diabo ou Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O anjo o jogou no abismo e fechou e selou a entrada sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto será necessário que ele seja solto por um curto espaço de tempo. Depois vi tronos, e nestes tronos estavam sentados aqueles que haviam recebido autoridade para julgar, que são os 12 apóstolos de Jesus. Vi também as almas daqueles que tinham sido decapitados por terem anunciado a verdade revelada por Jesus e por causa da mensagem de Deus. Eles são os que não adoraram a besta de Roma, nem a sua imagem, nem tampouco receberam a sua marca na testa ou na mão. Eles reviveram, Deus e Jesus o ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Deus não ia ressuscitar as pessoas do mundo inteiro e ressuscitar para eles viver nessa terra que está contaminada pelos homens. Quando Jesus falou, eu irei para o céu, preparai-vos lugar, porque na casa de meu pai há muita morada. Se é reino do céu, não é aqui na terra, é no céu. Então esses 1000 anos que reinarão os ressuscitados com Cristo, é no céu, não é aqui na terra. E a vinda de Jesus, o Messias, está tão próximo que esse falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo de 19, que é o Papa Francisco, estará ainda vivo quando Jesus vier perante as nuvens. Vejam, conforme o que diz na Escritura em Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21. O falso profeta, que é o Papa Francisco, o falso profeta de Apocalipse 19, versículo de 19. E vi a besta, que é o Papa João Paulo II, que vai ressuscitar, e os reis da terra, que são os presidentes, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é o Papa Francisco, que diante da besta João Paulo II fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde
com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 a 21. Deus revelou que esse falso profeta de Roma é o Papa Francisco. O falso profeta de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Ali, como disse a Sagrada Escritura, que quando Jesus vier nas nuvens com o exército do céu, jogará o falso profeta Papa Francisco vivo no lago de fogo. Então a vinda de Jesus está muito próxima, se Deus vai lançá-lo vivo no lago de fogo. Ali, mais uma passagem da Escritura, em Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 a 14. A palavra de Deus diz: Então vi sair da boca do dragão, que é o Papa Bento XVI, da boca da besta, que é o Papa João Paulo II, que vai ressuscitar, e da boca do falso profeta, que é o Papa Francisco, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, e se dirigem aos presidentes do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os ajuntaram no lugar que é chamado de Armagedon, que vai ser ali em Israel, que é ali em Israel. Mais uma palavra dita pelo próprio Messias Jesus, que não vai ser apenas raios vindos do Deus Todo-Poderoso, que vai anunciar isso acontecer e depois Jesus vir. O próprio Jesus, o Messias, disse, ali em Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus fala que é necessário acontecer esses sinais antes da sua vinda. O sol se tornará negro como saco de cilício, a lua ficará cor de sangue, as estrelas cairão do céu, homens desmaiarão por causa das gigantescas ondas do mar. Precisa acontecer isso? Primeiro, daí Jesus aparecerá nas nuvens. Jesus não descerá das nuvens e reinará aqui na terra. O próprio discípulo Pedro falou que tudo que existe até hoje pela mesma palavra de Deus está sendo reservada para o dia do castigo, quando Deus lançar todas as pragas e destruir totalmente a terra. Reino do céu não é a terra. Essa terra que está aqui, Deus vai destruir. Vai levar os escolhidos que estão seguindo Jesus e a sua palavra. Mas primeiro, Deus levará todos os escolhidos de todas as nações do mundo lá no céu, e não poderão entrar no templo do céu enquanto Deus não lançar as 7 taças da sua ira, como diz ali em Apocalipse 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
Como diz ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 8, que Jesus ele vai vir nas nuvens. Mas não quer dizer que ele vai estar aqui na terra, ele vai estar nas nuvens e vai dar ordem aos seus anjos, e todo olho verá. Ele dará ordem aos seus anjos para que recolham os escolhidos de todas as nações, mas primeiro é necessário que os mortos em Cristo que estão nos túmulos ressuscitem primeiro. E nós, os que tivermos vivos, nossos corpos de todas as nações serão transformados e iremos ao encontro dos que estavam mortos em Cristo perante as nuvens. Vamos ler então aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo de 1, versículos de 7 a 8. Deus abençoe a todas as nações do mundo.